Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O voo Nova York-Los Angeles estava prestes a decolar, mas uma tensão palpável já pairava no ar. David Harper, um empresário na casa dos 40, elegante em seu terno sob medida, examinava os passageiros com um ar de superioridade. Seu olhar recaiu sobre Tanya Williams, uma jovem negra, sentada calmamente na cabine premium, com um sorriso educado nos lábios. David sentiu uma mistura de irritação e desprezo. Por que aquela mulher estava ocupando aquele assento? Sem pensar, ele se levantou e aproximou-se dela. Com licença, senhorita. Tem certeza de que está no lugar certo? Disse ele com desdém, como se a mera presença dela ali fosse um engano. Tanya ergueu os olhos, o olhar firme, mas seu tom permaneceu calmo. Sim, senhor. Meu bilhete é válido. Obrigado. Mas Davi, incapaz de conter sua arrogância, elevou a voz. Estou falando em nome de todos aqui. Alguns lugares simplesmente não são para certas pessoas. Um murmúrio percorreu a cabine. Os passageiros trocaram olhares de choque. Tanya, apesar da raiva que crescia dentro dela, manteve a calma, segurando levemente a bolsa. Ela sabia que responder com dignidade era a única arma à sua disposição. A tripulação tentou intervir pedindo a David que se acalmasse, mas ele se recusou a ceder. Ele queria que Tanya se levantasse, para se humilhar na frente de todos. Mas Tanya não se mexeu. Naquele exato momento, as câmeras dos celulares de vários passageiros começaram a filmar discretamente a cena. A tensão aumentou. David, obcecado com seu próprio poder, não percebeu que cada palavra, cada gesto estava sendo gravado. Tanya, sentada com dignidade, transformou a humilhação em força silenciosa. David, cego pela sua arrogância, não sabia que acabará de desencadear uma tempestade que o perseguiria muito além daquele voo. O avião finalmente decolou, mas para David, aquele era o início de uma jornada que ele jamais esqueceria. Uma jornada onde a humilhação que ele infligia logo se voltaria contra ele da maneira mais inesperada. David Harper, ainda vermelho de raiva após seu primeiro comentário, levantou-se de seu assento e caminhou em direção a Tanya com um sorriso condescendente. Ele estava determinado a fazê-la recuar diante dos outros passageiros. Sabe, senhorita Williams, começou ele com a voz carregada de desprezo, certos lugares são reservados para pessoas que sabem se comportar. Suponho que a senhora não seja uma delas. Tanya olhou para ele calmamente com uma expressão impassível. Ela sabia que ceder à provocação seria um erro. Senhor Harper, eu paguei pelo meu ingresso para este assento e pretendo permanecer aqui. Os murmúrios ao redor dele se intensificaram. Os passageiros trocaram olhares chocados e alguns discretamente pegaram seus celulares para filmar. David, frustrado por sua incapacidade de intimidá-la, elevou ainda mais a voz. Você acha que seu ingresso justifica tudo? Você está num lugar onde respeito importa, e você não entende nada. Nesse momento, um membro da tripulação interveio, colocando a mão no ombro de David. Senhor, por favor, acalme-se. Não toleramos esse tipo de comportamento a bordo. Mas David ignorou o aviso, sua arrogância o cegando para a situação. Tanya, imóvel e calma, sentiu uma onda silenciosa de orgulho. Cada palavra que ele proferia fortalecia sua determinação. Ela sabia que ele pensava que estava humilhando-a, mas na realidade, ele só estava se fazendo de tolo diante dos outros passageiros. O conflito atingiu seu ápice quando David, exasperado, tentou obrigá-la a se levantar. Tanya, no movimento fluido, se levantou, mas permaneceu ereta, fixando o olhar em David. Sua dignidade era inabalável. Senhor Harper, disse ela em voz clara, aconselho o senhor a pensar nas suas ações antes de falar assim com outra pessoa. Os passageiros que até então haviam permanecido em silêncio, começaram a murmurar em apoio a Tanya. David, pela primeira vez, sentiu que a situação estava saindo de seu controle. Mas seu orgulho se recusou a ceder. Assim que o avião decolou, a tensão permaneceu palpável. David, perdido em sua arrogância, não percebeu que havia cometido um erro crucial. Todos o observavam. E muitos já haviam filmado cada humilhação que ele infligiu a Tanya. O roubo tinha acabado de começar, mas o caminho para a vergonha e o arrependimento já se abria diante de David Harper. O avião mal havia decolado quando David Harper, ainda vermelho de raiva, sentou-se a contragosto. Mas a humilhação não havia terminado. Todos os olhares estavam sobre ele. Alguns murmuravam, outros balançavam a cabeça em desaprovação. Até mesmo a tripulação parecia frustrada e decepcionada. Tanya, por sua vez, manteve-se perfeitamente calma.
Pegou um caderno e começou a anotar algumas coisas, observando David com uma frieza impressionante. Sua frieza contrastava fortemente com o nervosismo crescente de David ao perceber, tarde demais, que seu comportamento estava sendo observado. Um jovem passageiro corajoso ousou dizer-lhe: "Senhor, acho que o senhor foi um pouco longe demais." David olhou para ele com raiva. "Calha a boca. Você não entende nada da vida." Mas suas palavras caíram num silêncio crítico. Cada palavra que ele proferia parecia fortalecer o apoio dos outros passageiros a Tânia. David sentiu a angústia crescer, mas seu orgulho se recusava a ceder. Enquanto isso, Tânia discretamente pegou o celular e começou a filmar a cena, registrando as palavras humilhantes e os gestos arrogantes de David. Ela sabia que essa filmagem comprovaria seu comportamento inaceitável. Poucos minutos depois, um membro da tripulação veio vê-lo novamente. "Senhor Harper, preciso insistir. Seu comportamento é inaceitável." David gemeu, mas desta vez permaneceu em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia perdido o controle da situação. Tânia, imóvel, olhava pela vigia, como se a tempestade que ele acabará de desencadear nunca tivesse existido para ela. Na parte de trás do avião, vários passageiros cochichavam e trocavam vídeos, alguns já planejavam compartilhá-los nas redes sociais. David, consumido pela raiva, não viu nada. Ele não fazia ideia de que acabará de semear as sementes de sua futura humilhação pública. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, Tânia virou-se calmamente para ele. "Senhor Harper, espero que o senhor entenda que existem limites para o que se pode impor aos outros." David ficou paralisado, incapaz de responder. Pela primeira vez, sentiu sua reputação vacilar, mas ainda não conseguia imaginar em que medida. O voo prosseguiu, mas a tempestade que o atingiria no dia seguinte já havia começado a se formar. Na manhã seguinte, David Harper levantou-se cedo, esperando retomar seu dia como de costume. Mas ao ligar o laptop para verificar as notícias, seu mundo desmoronou. Na tela, um vídeo de seu comportamento humilhante no avião estampava as manchetes nas redes sociais e nos canais de notícias nacionais. O vídeo mostrava claramente suas palavras condescendentes, gestos arrogantes e a postura calma e digna de Tânia Williams. O jornalista descreveu a cena da seguinte forma: durante um voo entre Nova York e Los Angeles, um passageiro humilhou publicamente uma mulher por causa da cor de sua pele. Testemunhas filmaram o incidente e o vídeo rapidamente viralizou. David sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele reviveu cada palavra, cada gesto, cada olhar dos passageiros que o haviam julgado. As notificações do seu celular explodiram. Mensagens indignadas, marcações de colegas, e-mails de parceiros de negócios preocupados com seu comportamento. Ele tentou racionalizar, foi apenas um mal-entendido. Mas até mesmo seus funcionários e amigos pareciam horrorizados. Alguns entraram em contato com ele para dizer: "David, você viu isso? Todo mundo está falando de você." O vídeo mostrava Tânia calma e digna, olhando fixamente para a frente. Seus gestos eram ponderados, sua atitude inspiradora. David não pôde deixar de comparar seus comportamentos. Ela era respeitada, até mesmo admirada, enquanto ele era ridicularizado por milhares de espectadores. Ele sentou-se em seu escritório, o rosto pálido. Seus pensamentos estavam a mil. Como pude ser tão estúpido? Como pude acreditar que a arrogância seria suficiente para me garantir respeito? A vergonha aumentou quando seu telefone vibrou novamente, um alerta da assessoria de imprensa da sua empresa. Seus sócios estavam ameaçando rescindir contratos e alguns clientes estavam cancelando compromissos. David percebeu então que sua carreira e reputação estavam em jogo. E então, pela primeira vez, ele pensou em Tânia, aquela mulher que ele achava que poderia humilhar, sem querer, acabará de lhe dar uma lição de humildade e dignidade. Ele passou o resto da manhã assistindo ao vídeo repetidamente, sem conseguir desviar o olhar. Cada segundo reforçava sua culpa, cada olhar de Tânia na tela o perfurava. David Harper finalmente entendeu uma verdade que sempre ignorara: a humilhação infligida aos outros sempre recai sobre aquele que acredita estar no controle. David Harper passou o dia inteiro entorpecido de vergonha. Seu telefone não parava de vibrar, seu computador exibia o vídeo viral repetidamente. Cada notificação, cada comentário, cada compartilhamento lembrava da magnitude de sua estupidez. Ele sempre acreditara que dinheiro e poder podiam inspirar respeito, mas acabará de aprender da maneira mais difícil que a dignidade não pode ser comprada. Tânia Williams, a mulher que ele tentará humilhar, tornará-se um símbolo de força e coragem aos olhos do público. No final da tarde, David pegou o telefone e descou o número que havia encontrado para Tânia.
Sua voz tremia enquanto falava. Senhora Williams, eu quero me desculpar pelo meu comportamento. Eu fui injusto e arrogante. Mas Tânia, com cautela e firmeza, respondeu calmamente. Senhor Harper, suas desculpas não mudam o que o senhor fez. O senhor foi visto por milhares de pessoas, e foi sua arrogância que o expôs. A única coisa que o senhor pode fazer agora é refletir sobre suas ações e aprender com elas. David sentiu um peso esmagador no peito. Pela primeira vez na vida, compreendeu que não podia comprar perdão nem reverter a vergonha. Tudo que conquistara por meio da arrogância e do poder esvaiu-se diante da simples e imutável verdade. Dignidade e respeito não se exigem, conquistam-se. Ele recostou-se na poltrona, com os olhos fixos no vídeo que continuava a ser reproduzido na tela. Tânia, sentada em sua casa em Los Angeles, nem precisou responder aos seus apelos. Sua mera presença no vídeo bastava para demonstrar que ela havia vencido a batalha moral. David permaneceu ali sozinho, com seus pensamentos e seu amargo arrependimento, consciente de que algumas lições só podem ser aprendidas ao preço da humilhação. Ele sabia que teria que conviver com essa vergonha por muito tempo, e que apesar de todos os seus pedidos de desculpas, jamais poderia desfazer o que havia feito. A história terminou assim. David Harper tentou humilhar alguém, mas acabou sendo humilhado. E Tânia Williams, com sua dignidade e compostura, mostrou a todos que a verdadeira força reside no respeito e na dignidade, não no medo e na arrogância.